Professor, boa tarde. Falando sobre o jogo de amanhã, pegando uma deixa da coletiva pós-clássico, existe a possibilidade do Náutico rodar um pouco mais as peças para enfrentar o Retrô? E se sim, quais atletas que estão com um desgaste físico um pouco maior ou que vocês devem deixar de lado para essa partida? Olha, tem momentos que nós deixamos algumas coisas mais claras, tem momentos que exige uma análise um pouco maior da nossa parte, né? Vem sendo um dos poucos jogos que a gente está fazendo com um intervalo muito curto, né? Nós vamos ainda analisar algumas questões hoje, principalmente. Os atletas já responderam alguns questionários, vão passar por um processo ali de triagem que a gente tem todos os dias, mas dando uma importância muito maior hoje, em função de ser véspera de jogo já e, ao mesmo tempo, 48 horas do jogo passado. É algo que a gente pode viver dentro da competição da Série B, né, na próxima competição. Então, a gente entende que é importante para alguns atletas vivenciar, inclusive, a dificuldade, né, dessa recuperação, a gente entender como vai ser a reação de alguns atletas nesse sentido, até para a gente vislumbrar, né, no futuro qualquer condição desse tipo e entender qual é a melhor tomada de decisão. Realmente existe chance, sim, de algumas pequenas mudanças por aspecto de minutagem também, por um aspecto tático, né? Existe também uma circunstância a ser trabalhada por um aspecto tático que a gente vai discutir ainda e observar hoje. Mas no cômputo geral, acho que mais uma vez a gente vai ter uma equipe muito coesa dentro daquilo que a gente pretende produzir para a partida, podendo ter a possibilidade sim de analisar algumas situações, como eu citei aqui anteriormente, e sem dúvida alguma com um nível de competitividade muito bom. Eu acho que a partida vai exigir isso de nós. Voltamos para casa, é algo que nos satisfaz muito, possibilidade de ter o nosso torcedor em conjunto conosco, num momento extremamente positivo, e nós temos que entender que as atitudes têm que partir de nós, para que a gente possa garantir, dentro do possível naturalmente, de acordo com os resultados, garantir essa primeira colocação que é fundamental para nós, garantir a continuidade de um ataque muito positivo, a continuidade principalmente de uma defesa muito sólida, que foi aspecto primordial na última temporada nossa para a gente conquistar os objetivos e segue sendo um objetivo parcial, né, nosso, que é melhor ataque, melhor defesa, considerar esses pontos, considerar o ponto do maior goleador, do jogador com maior número de assistências. Nós temos que considerar alguns pontos, né, que são preponderantes para determinar resultado de jogo e, sem dúvida alguma, para determinar a primeira colocação e, consequentemente, algo maior que é o título. Professor, falando sobre os jovens que fazem parte desse elenco, né, que subiram esse ano, ou o caso do Índio, por exemplo, que já está no profissional, se não me engano, segunda temporada do Índio, profissional, mas que também é um atleta muito jovem, né, em desenvolvimento. É a oportunidade, o termo que me vem na cabeça é esse, mas é a oportunidade perfeita para dar minutagem a esses garotos, esse jogo contra o Retrô, contra o Vitória também, seja o Rosa, o Pedro Ricardo, que vem sendo relacionado, e tantos outros nomes? Futebol nos dá oportunidade em inúmeras circunstâncias, né? Na última entrevista eu citei o Rosa simplesmente porque nós tínhamos a vontade de utilizá-lo 15, 20 minutos nos últimos 2 jogos. E nas últimas 2 situações nós discutimos isso não estava definido ali no banco ainda, mas eu discuti em conjunto com o professor e demos um tempo que é natural, por causa da questão da última substituição, né? Nós não éramos obrigados, ou taticamente, ou por algum outro motivo, a fazer essa substituição. A gente deu uma segurada e, ao segurar, assim, no primeiro jogo, 5, 6 minutos depois, a gente teve o caso de um jogador pedindo para sair, é natural pelo momento da temporada. No segundo jogo, Arnaldo, a mesma coisa, né? E acabou que o Rosa não teve a oportunidade de entrar e seria, sim, uma das 2 opções, mas era ele que a gente estava realmente em mente, principalmente nesse último jogo contra o Santa Cruz. A oportunidade ela ocorre, não tem como eu falar para você que, poxa, o momento é para o jovem, o momento é para o Índio, o momento é para o Rosa ou qualquer outro atleta que está numa condição excelente aí para poder ter seu tempo ali,
Só acho que o que vai dizer é um pouco da partida, é um pouco do que eu comentei com você sobre uma análise, né, daquilo que a gente pode ter ou não ter para esse jogo, de disponibilidade dos atletas que vem tendo maior minutagem e, naturalmente, uma discussão entre eu e o professor daquilo que a gente entende como ideal para o jogo e para a nossa equipe. Professor, você falou da manutenção da primeira posição, do ataque positivo. E aí me vem um questionamento na cabeça, assim, porque os números são muito positivos. São 5 jogos, 5 vitórias, 16 gols marcados, um gol sofrido, média superior a 3 gols por jogo. Se fala muito em gestão no momento ruim, mas eu acho que num momento muito bom também, a gestão é importante dessas expectativas, sejam internamente. Externamente é mais difícil, porque ninguém controla o que o torcedor pensa, mas o torcedor também está empolgado com esse momento, esse começo de temporada do Náutico. Como vem sendo a gestão dessa expectativa da porta para dentro, que é o ambiente que vocês controlam, e o que falar para o torcedor, que está extremamente empolgado com esse começo de temporada do Náutico, já vislumbrando o resto do ano? São duas questões bem distintas, na minha opinião. O torcedor ele tem que empolgar. O torcedor trabalha com a paixão. Eu não vou questionar nunca a empolgação de um torcedor. Eu não vou questionar nunca, num jogo como vai ser o próximo, a gente colocar 12, 13 mil pessoas, é empolgar. Né? E eu espero isso. Eu espero que a gente coloque 10, 12, 15, lote o estádio, né, em função do momento. Isso é empolgação. Eu não espero nada de diferente do torcedor nesse sentido. O segundo ponto, que é a nossa reação com relação a isso, essa é totalmente diferente. Nós somos profissionais, né, estamos aqui para analisar de forma muito fria tudo que está ocorrendo. Acho que, devido ao histórico nosso, né, enquanto profissionais, comandando equipes, não é algo novo, não é a primeira vez, não é soberba falar isso, é só constatando fatos mesmo. Aqui mesmo, em 2021, a gente teve um início de 7 jogos. Acho que nos últimos, se eu não me engano, nos últimos 10 anos, aquele foi o melhor início do Náutico em uma temporada. Está aí um motivo da gente não poder e nem ter que empolgar. Nós temos um objetivo interessante, ponto, mas um objetivo parcial, que inclusive a gente vem comentando. E independente da gente bater ou não esse objetivo que eu citei, nós podemos ter outros. Aqui mesmo, mais uma vez, foram 14 jogos sem perder. No Paysandu nós tivemos, acho que 16 jogos sem perder. No Goiás tivemos 13 jogos sem perder. Eu acho que a gente está muito tarimbado, né? O professor usa às vezes essa palavra. Nós estamos muito calejados desse tipo de circunstância. Sabemos como desenvolver isso com atletas, sim, são jovens. Precisamos desenvolver, precisamos falar sobre isso. Desenvolver não é simplesmente, não, vamos tentar ter foco, não, é falar sobre. Eu acho que é fundamental você enxergar um problema e discutir ele. Isso é um ponto, inclusive, tratado entre nós e a área da psicologia, né? A importância da gente conseguir uma manutenção do foco coletivo para a gente estar sempre imbuído daquilo que é o objetivo principal do clube. E vai ter um fugindo aqui, a gente vai ter que, na maneira de dizer, tem que ir lá pegar, trazer para dentro, vai ter outro fugindo ali. A capacidade de gestão, ela é nossa, sim, precisamos dar uma atenção grande nesse tipo de momento também a isso, mas como eu falei para você, temos experiência suficiente, eu acho que para entender que aquele velho clichê, não ganhamos nada. Professor, as inscrições do estadual terminam agora dia 30, se eu não me engano, né? Existe alguma possibilidade do Náutico, até lá, quem sabe trazer uma cara nova do mercado? Ou, de fato, o elenco que o Náutico tem à disposição, as inscrições para o Náutico já se encerraram, vocês não têm nenhuma perspectiva de colocar um nome novo para jogar o estadual? Tem perspectiva, sim. Espero conseguir colocar um atleta aqui ainda até sexta-feira em conjunto com o clube. Estava discutindo sobre isso com os envolvidos, presidente, por parte da questão orçamentária, como eu sempre falo aqui. O professor, naturalmente, tudo já está ok com a parte técnica do atleta, com a análise de desempenho, em todos os aspectos, e estamos nos aspectos ainda burocráticos desse jogador e da aceitação, naturalmente, de alguns pontos. Espero realmente poder bater esse martelo hoje,
E ainda também estamos aí na expectativa de mais um nome. Se ocorrer, ótimo. Se não ocorrer, nós vamos naturalmente aguardar, porque não vejo motivo para a gente colocar um jogador tão cedo aqui. Né? Mas é importante também nos anteciparmos um pouco assim que a gente tiver a oportunidade, só que eu acho que a oportunidade ela não vai vir maior agora. Se a gente trouxer um atleta que a gente está negociando nesse momento, realmente fechar e a gente conseguir colocar aqui dentro, ótimo, vai contribuir para Pernambucano e vai contribuir no tempo que ele vai precisar de adaptação, como a gente está vendo inúmeros atletas adaptarem ao nosso modelo de jogo, ao contexto, à cultura de trabalho. Mas caso não ocorra, não temos desespero, acho que o elenco está muito bem montado para desenvolver os próximos 6 jogos. E vamos analisar, porque o melhor do mercado ainda vem, eu acho, após o dia 15 de fevereiro. A gente vai ter algumas opções, sem dúvida, muito boas e em conjunto, mais uma vez, com o clube, com as áreas onde a gente precisa fazer aquele processo natural de triagem do atleta que vem contratado, nós vamos poder analisar aquilo que vai ser o melhor e o que a gente vai realmente pensar de forma muito pontual para agregar nesse grupo. E um nome que me vem à cabeça é o do Carlinhos, o zagueiro que até em alguns momentos durante a pré-temporada, algumas entrevistas suas, do professor, vocês falaram que seguem de olho na situação dele lá no Noroeste, é um nome que naturalmente interessa outros clubes no mercado. Existe alguma coisa mais concreta a respeito do Carlinhos voltar para o Náutico pós-Paulistão ou em qualquer outro momento? Sinceramente, nós não somos levianos ao ponto de só pensar nisso, né? Seria um risco muito grande, dado as circunstâncias naturais de mercado. Mas abro mão de todo e qualquer atleta para ter o Carlinhos aqui, a partir do momento que ele entender que é possível, a partir do momento que o Noroeste e Náutico entenderem que é possível.